Com Aleichem, desse finalzinho de Shabbat, quando a semana já está praticamente terminando. E nesse vídeo eu gostaria de dar sequência ao que foi falado no vídeo anterior. Quando no vídeo anterior falei sobre o idioma, o idioma português, a origem do idioma português e a origem dos demais idiomas, como foi que começou a falar, quando as pessoas começaram a falar diferente. Conforme foi anunciado, eu iria fazer outros vídeos. E hoje eu gostaria de mostrar a questão de traduções, conforme estamos vendo aqui, algumas traduções que temos aqui em mãos. Hoje o assunto é sobre as traduções que fizeram. E isso leva as pessoas a pensarem diferentes. No vídeo anterior eu falei que ficaram embriagadas com a forma de falar. Lá na Torre de Babel houve a confusão idiomática e as pessoas ficaram confundidas. E hoje, na atualidade, para aumentar essa confusão, fizeram inúmeras traduções das Sagradas Escrituras, o livro que chamam de Bíblia. Eu gostaria de começar explicando esse assunto para as pessoas desejosas de conhecimento. Essa versão feita pelo Pontífice Instituto Bíblico de Roma, terceira edição. Isso é do ano de 1969. A Bíblia traduzida pelo Pontífice Instituto Bíblico de Roma, de 1969. Das edições paulinas. O que está nessa versão aqui, que tem inclusive a assinatura do Papa da época. Aqui consta a assinatura do Papa da época nessa tradução. Nós vamos mostrar aqui muitas traduções. Então, aqui nessa tradução, ele diz o seguinte: textos e versões, página 7. Todos os padres e doutores tiveram firmíssima persuasão, escreve Leão XIII, na encíclica Providentissimus, de que as Divinas Escrituras, quais saíram da pena dos autores sagrados, são inteiramente isentas de erros. Antes de dar sequência, eu vou explicar aqui. Ele está asseverando aqui nessa pequena parte que foi lida, que como foi dito lá no passado, não tem nenhum erro. Corretíssimo, tá certo? Agora veja a sequência. Mas será que todas nos chegaram, tais quais saíram da pena dos autores sagrados? Ele faz a pergunta. Agora a resposta: nenhum autógrafo, nem sequer do último dos autores inspirados, chegou até a nós, como também o de nenhum escritor da antiguidade profana. Só possuímos suas cópias remotas. Ele já está dizendo aqui que o que tem hoje são cópias de cópias. Ora, os copistas não tiveram a assistência do sopro sagrado, que eles chamam de Espírito Santo, como os agiógrafos, e entretanto copiavam à mão. Era natural que se introduzisse no texto alterações de várias espécies. Então, para o bom entendedor, meia palavra basta. Eles estão aqui admitindo que foram inseridos erros. No longo período de 1500 a 3000 anos, desde as primeiras cópias até a invenção da imprensa, no caso na época de Gutenberg, no século XV, era moralmente possível que dois exemplares de um mesmo livro, ao menos os mais extensos, fossem exatamente iguais. Quer dizer, dois exemplares de um livro era lançado, de uma época para outra já tinha diferença. É o que eles estão dizendo aqui. Nessa versão que eu acabei do Pontífice Instituto Bíblico de Roma, essa outra versão já feita também de capa verde, um verde semelhante a esse outro, um verde mais escuro, essa outra que Bíblia, só tem o nome Bíblia Sagrada, também da Edições Paulinas. Aqui está, símbolo Edições Paulinas. Vamos aqui mostrar o ano da versão. Aqui. 20 anos, essa mais recente, de 1989. Essa tradução aqui também mostra a mesma coisa, o mesmo assunto. Vamos ver aqui a página, se não me falha a memória, página 20. Vamos ver, não é página 20 com relação aos nomes
nome divino. Mas aqui vamos ver onde está a página que ele cita isso. Pronto, aqui. O que eu li na outra versão foi o que está aqui pintado de amarelo. Esse texto aqui marca texto amarelo. Foi o que eu li na outra versão. Da mesma, o que está lá, tá as mesmas, estão aí as mesmas palavras, mostrando que houve adulteração nas escrituras. E contra provas não há argumento. Contra a prova não há argumento. Nessa mesma versão aqui, como também na outra ali, vamos ver o que eles dizem aqui, na página número 20. Eu ia falar sobre esse assunto. Nomes divinos. Muito bem. Para exprimir a ideia do Todo-Poderoso, o idioma hebraico dispõe de muitos termos. Negativo, um erro aqui. O idioma hebraico, para o nome próprio dele, só dispõe de um termo, um único termo. Tem uma pronúncia completa com 8 letras, que representam o infinito, mas abreviado tem a abreviação curta, Iar, abreviação média, Iarro, e a abreviação longa, Yahuá. Mas tem uma pronúncia, até Yahuá são 6 letras, mas o nome completo, que não vou pronunciar no momento, o nome completo contém 8 letras, que representam o infinito na numerologia. O nome do Todo-Poderoso completo tem 8 letras, e no hebraico, aqui diz que lá consta 6.800 vezes. Equívoco. O nome do Todo-Poderoso em toda a Escritura Sagrada, ele é citado 8.000 vezes. Um único nome. Agora, ele se confunde com títulos. Títulos, ele tem mais de 70 títulos. Título é uma coisa, nome é outra. O indivíduo, ele formou-se advogado, é um título. Depois, com mais um tempo, ele fez curso, passou a ser promotor, outro título. Depois foi promovido, fez um concurso público, passou para juiz. Juiz também é outro título. E depois ele passou a ser desembargador, outro título. Então, a mesma pessoa. Ele foi advogado, depois promotor, depois juiz, depois desembargador. E pode até depois adquirir outros títulos. Então, título é uma coisa, nome é outra. Aqui ele cita esse equívoco aqui. Diz que para exprimir a ideia do Todo-Poderoso, o idioma hebraico dispõe de muitos termos. Não. Para o nome próprio, não. Para o nome próprio, tem muitos textos na Escritura que mostram que ele só tem um nome. Porque quem tem mais de um nome é ladrão de cavalo. E ele não rouba nada. O mandamento dele é não roubarás. Ele só tem um único nome. Porém, ele tem diversos títulos. Aqui ele cita mais uma coisa. Mais de algumas vezes tem na Escritura o nome Javé ou Jeová, segundo um pêudo pronúncia introduzido entre os séculos 16 e 19. Nome próprio pessoal. Mas aqui eles se equivocam. Não é Javé nem Jeová, porque no hebraico não tem J. O nome começa com Y e se pronuncia som de I. Mais outro erro aqui básico, né? Aqui eles asseveram isso, mas aqui deixa a ver navios. Vou passar agora para a tradução João Ferreira de Almeida. Tradução, edição revista e atualizada no Brasil. João Ferreira de Almeida, aqui nessa parte aqui tem um nome bem claro aqui do tradutor aqui em cima. João Ferreira de Almeida. E vou ler essa parte aqui interessante. Todo conteúdo entre conchete é matéria de tradução de João Ferreira de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. Sociedade Bíblica do Brasil, quando era no Rio de Janeiro. Essa versão tem aproximadamente 40 anos que foi editada. Então aqui eles dizem que o conteúdo que tem em conchete não está no grego, ou seja, da segunda aliança, que foi escrita a maioria em grego. Então, obviamente, ele está dizendo que esse aqui foi adulterado. Tem muitas frases enxertadas aqui que não fazem parte do original. O mesmo diz a tradução do Novo Mundo, editada pela uma sociedade chamada Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, dessa feita na última página, porque ninguém leu o livro completo, imagine já na última página. Aqui na página 1548, página 1548 da tradução do Novo Mundo. Aqui tem esse aqui que eu vou ler, mas vou logo mostrar que é a tradução do Novo Mundo. Aqui está um pouco ilegível, mas como pode se ver aqui agora, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Revisão de 1986. Eles têm aqui o tetagrama, o nome do Todo-Poderoso. Em conchete tem YHWH, aqui em hebraico é Yod Re Vav Re, da pronúncia Yahu, certo? Abreviado. Eles têm aqui o hebraico,
aqui é o hebraico, Yud Re Vav Re, e vejam o que eles colocam aqui em consonância com João Ferreira de Almeida. Já mostrei anteriormente e agora eu vou fazer leitura. Os conchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. Agora, conchetes duplos sugerem a existência de interpolações no texto original. O que é interpolação? É a mesma frase que está aqui na João Ferreira de Almeida, também eles colocaram aqui. Quer dizer, interpolação é adulterar um texto, tirar palavras, substituir por outras. Então, é o que está aqui, tradução do Novo Mundo. E vale salientar que essa sociedade já lançou várias traduções. Aqui tem a tradução capa cinza de 2013, tradução do Novo Mundo, se nós observarmos aqui, vai mostrar o ano que ela foi promulgada. 2013. Essa aqui é a nova tradução, já mudaram para a Bíblia. Era tradução das Escrituras Sagradas, depois mudaram para a Bíblia, em 2013. E antes de existir essas duas, a preta e a capa cinza, eles tinham a capa verde, também tradução do Novo Mundo. Não acertaram em 100% nenhuma das três. Todas as três, para quem examina minuciosamente, elas contêm erros de traduções. E o que quero dizer com isso? O que eu quero asseverar, meu prezado que está assistindo esse vídeo, que você tem que ter muito cuidado com o que você está lendo. Eu ainda vou me ater a essa tradução aqui, a tradução do Centro Bíblico Católico. Tradução do Centro Bíblico Católico, a tradução conhecida como Edição Ave Maria, conhecida como Bíblia Ave Maria. Certo? Vamos ver aqui o que eles dizem aqui. Observem só. Aqui, logo no preâmbulo, que ela foi traduzida em 1959. Devidamente autorizados, traduzimos a Bíblia dos monges de Maredosos, religiosos beneditinos da Bélgica. É uma versão francesa dos originais hebraico, aramaico e grego. Ora, eles estão dizendo que antes de vir para o português, pegaram do francês, a edição francesa. Do francês era que tinha sido feita dos originais hebraico, aramaico e grego. Mas ela não é uma versão original. Ela é uma versão já feita do idioma francês, tá certo? E eles aqui dizem isso. Então, mais uma vez, querem enganar o leitor, certo? Eles aqui mostram a verdade, quem pega diz que é uma tradução feita dos originais, mas não é. Eles confessam que traduziram do francês. Agora, o tradutor do francês foi que traduziu do hebraico. Aqui é a versão dos monges de Maredosos. Bem interessante isso, né? João Ferreira de Almeida e outras versões, vamos ver o que ele diz aqui agora ainda. Outra versão, a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, versão revisada e da tradução de João Ferreira de Almeida. Agora, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. De acordo com os melhores textos em hebraico e grego, quarta impressão de 1988. Essa da imprensa bíblica brasileira. Vamos ver o que eles dizem aqui. Essa versão revisada e traduzida segundo os melhores textos que existe hoje nos idiomas originais hebraico e grego, certamente virá o dia quando maiores conhecimentos tornem possível uma versão melhor ainda. Olha aqui o que estão dizendo aqui. Que ainda virá dias, certamente virá dias, quando maiores conhecimentos tornem possível uma versão melhor ainda. Admitindo que pode ter outra versão melhor do que essa. O que eles dizem aqui. A tradução King James, versão King James das Escrituras, essa aqui é uma reimpressão de 2020, mas ela começou a ser impressa em 1611, a primeira versão do King James de 1611. Se você ler esse preâmbulo aqui, o prefácio à edição brasileira, você observa contradições logo no começo. E vale salientar que essa versão do King James, ela é promulgada pela chamada Igreja Anglicana da Inglaterra, fundada lá em 1611 pelo rei, o conhecido em português como Rei Jaime, na realidade é King James, né? Então essa versão, num texto de Hebreus
Hebreus capítulo 4, versículo 9, ele tirou a palavra sábado, mostrando que hoje não há a necessidade da observância do sábado. Essa tradução aqui de 1611, uma reimpressão 2020, mas ela já está totalmente contaminada de erro para quem lê e pesquisa a Escritura Sagrada. Essa versão agora, novamente, romana, porque eu cito ora uma versão luterana, ora uma versão católica? Porque a Igreja Católica ela é a mãe de tudo isso. Na realidade, todas elas são atribuídas à Igreja Católica, porque até num vídeo um frade ele diz: você pensa que você tem uma Bíblia hoje, a Bíblia caiu de paraquedas pronta? A Bíblia foi feita para católicos, a Bíblia foi feita pelos católicos. Então, essa Bíblia que muita gente conhece, inclusive essa palavra Bíblia, eles dizem que significa livros. Mas qual é a história na realidade de Bíblia? A palavra Bíblia, que vem de Biblos, eles dizem que essa palavra é grega, mas num país que nem falava grego, o Líbano, que na realidade é Lévano, o nome do país no original, tinha uma cidade chamada Biblos. E os antigos egípcios viajavam em suas caravanas para comprar pergaminhos lá nessa cidade de Biblos. Por isso que deriva essa tal palavra livre em português, de maneira errônea. E os habitantes de Biblos, tudo que eles faziam de maldade, eles escreviam em algum pergaminho que eles compravam por intermédio de troca, da permuta, com os antigos egípcios. Então, eles pegavam esses pergaminhos e escreviam as suas maldades, atos de bruxaria, seus crimes, seus bacanais, tudo que era de patifaria grossa, coisa errada, eles escreviam e colocavam lá nos seus pergaminhos. Daí chamaram a cidade de Biblos. E depois a palavra acoplou, caiu aqui de paraquedas no Brasil e nos países de idioma português, como se fosse algo benéfico. Bíblia, que vem de Biblos. Porém, essa palavra ela é atribuída ao paganismo. Seria certo chamar, de maneira correta, Escritura Sagrada. Ou no plural, porque são muitos escritos, são 70 compêndios, chamar de Sagradas Escrituras. Ou melhor dizendo, as Sagradas Escrituras, em vez de Bíblia. Essa palavra Bíblia ficaria obsoleta, cairia em desuso, para não estar atrelada ao paganismo da cidade lá do passado. Se você quiser confirmar, coloque no Google onde era localizada a cidade de Biblos. Você pode pedir com um mapa, vai mostrar a você o mapa onde era a cidade de Biblos. Então isso aí é uma verdade autêntica que você pode conferir. Então essa versão aqui, eu fugi um pouco do assunto, tanto falando Bíblia, aí eu expliquei a origem da palavra Bíblia. Essa versão aqui, chamada de Teb, a versão chamada de Teb, das Sagradas Escrituras, na página, vamos ver aqui, depois do Apocalipse, tem algo interessante aqui. Nomes próprios, na página 1566. Nomes próprios aqui na Teb. Vamos ver. Nomes próprios da Bíblia hebraica. As transcrições corriqueiras dos nomes bíblicos em português afastam-se muito da forma original. Em vista do caráter científico da presente obra, adotamos a Bíblia hebraica uma grafia hebraizante da Bíblia grega, Deuterocanônicos e Novo Testamento. Usamos tradicionalmente conhecidas formas grecizantes que deram origem via traduções latinas às formas em voga entre nós. Então você veja aqui, eles asseveram aqui em cima, as transcrições corriqueiras dos nomes bíblicos em português afastam-se muito da forma original. Então aqui eles mostram como seria tal nome em hebraico. Por exemplo, começando na letra A. Arão, o correto é Aharon. Então não vou me expandir muito nos nomes que estão aqui na lista, porém, eles aqui asseveram que os nomes foram mudados. Isso é a tradução Teb, da edição Loyola, da chamada Bíblia Sagrada. Pronto. Tem aqui a assinatura de Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB, arcebispo de Mariana, aqui em São Paulo.
Tem também a assinatura do bispo primário da Igreja Episcopal Anglicana, que é ligado à tradução King James, do Conselho Nacional de Igrejas. Então, meus prezados, as traduções, elas fizeram isso na cabeça das pessoas. Vamos aqui mostrar a carta de Jerônimo. A carta de Jerônimo na versão As Imaculadas Escrituras. Vamos ler. Imaculadas Escrituras, prefácio, página 10. Aqui, As Imaculadas Escrituras. Tradução de Josmar Dias, aqui também de São Paulo. Ele diz o seguinte: conforme afirmou o próprio Jerônimo, Eusébios e Hierônimos, numa carta enviada ao Papa Damaso. Veja o conteúdo da carta. Da velha obra me obrigais a fazer obra nova. Quereis que de alguma sorte me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras, que estão dispersos por todo o mundo. E como difere entre si, que distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo da parte de quem deve ser por todo julgado. Julgar ele, mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância o mundo já envelhecido. Qual de fato sábio e mesmo ignorante que desde que tiver nas mãos um exemplar novo, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se põe imediatamente a aclamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos escritos. Um duplo motivo que me consola desta acusação: o primeiro é que vós, que sois o soberano pontífice, me ordenais que eu faça, segundo o que é verdade, não poderia existir em coisas que se divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. Carta de Eusébios e Hierônimos, tradutor da Vulgata, Bíblia em latim. Então, veja só, meus prezados. Ainda quero eu citar isso aqui. Outra edição, Bíblia Sagrada Edições Paulinas. Essa daqui, Edições Paulinas, é uma versão que tem também o aval do Vaticano, que está em latim, né? O texto é em latim, Joanes, pp. 23. Quer dizer, João Paulo, tal e tal, provavelmente é isso, 23. Vamos ver aqui, o que ele diz aqui. Aqui foi, essa aprovação foi em 14 de outubro de 1960, segundo ano do novo pontificado. Vamos ver aqui algo interessante sobre traduções, o que é que ele diz aqui. O canon, pronto, as versões. Dentre as inúmeras versões que a Sagrada Escritura teve nos séculos, destacando-se pela sua antiguidade e autoridade, a tradução grega do Velho Testamento, cognominada Alexandrina, devido à localidade na qual se acredita ter tido origem, e dos 70 pelo suposto número de tradutores. Essa versão feita entre os anos 250 e 150 antes do Mashiach, aquele que veio e morreu, foi imolado no madeiro, a data antes dele, aproximadamente entre 250 e o ano 150. Quando essa versão foi feita, vale salientar que os hebreus que foram ler disseram: Israel fez mais um bezerro de ouro. Então lá já houve desacordo com relação a essa tradução. Mas ela gozou desde o princípio de grande autoridade. Foi usada pelos escritores do Novo Testamento, adotado pela igreja primitiva. E diversos padres do primeiro século consideraram-na inspirada. A igreja tem em grande apreço por ela, no caso. Dentre todas as versões da Bíblia, aquela latina, conhecidíssima sob o nome de Vulgata, feita na sua quase totalidade por Jerônimo, que foi falado anteriormente, lá no Concílio de Trento, foi declarada autêntica, no sentido de que ela deve ser
chamada uma verdadeira fonte de revelação, em modo que não somente seja impossível dela derivar alguma doutrina falsa de fé ou alguma regra errônea de moral. Tende a substância da palavra de Deus escrita. Esta versão portuguesa foi realizada sob a Vulgata, corrigida por ordem de Sisto V. Olha, já corrigida, depois ela foi corrigida. Por que Sisto Clemente V mandou corrigir essa escritura? Então essa versão portuguesa ela teve uma correção. A nova Vulgata. A nova Vulgata. Então aqui eles mostram com muita clareza que as escrituras sagradas elas foram adulteradas. Foi o que eu provei no que está aqui nessas versões. E são pouquíssimas, são algumas versões. Vamos agora concluir com essa versão aqui. Essa daqui, a Restauração das Escrituras. Verdadeiro nome, 4ª edição. Com glossário, nomes em hebraico transliterado da Peshitta, da Septuaginta, da DSS, antigo siríaco, e Mateus Shem Tov, edição especial, A Ressurreição do Messias. Interessante aqui, 4ª edição, corrigida e atualizada. Isso no Brasil, ela já é a 4ª edição. Mas tem países como a Espanha, se não me foge a memória também Estados Unidos e outros países, ela já vai na 11ª edição, cada uma diferente da outra. Aqui, ele diz o seguinte: convida todos os nossos Haverim, no caso amigos em hebraico, e estudantes da palavra de Yahuwah, a nos escrever indicando quaisquer erros. Ele admite, quaisquer significa muitos, quaisquer é a única palavra que tem o plural no meio. Qualquer é um, quaisquer é o plural da palavra qualquer. Erros gramaticais ou ortográficos que possam ser encontrados. Então ele admite que ela pode ter erros. Vamos mostrar aqui um erro gritante que foi encontrado aqui no Shemot, que foi traduzido como Êxodo. Shemot, aqui olha, Shemot, em hebraico, Shemot, como se transliterar em português, e a tradução nomes, que foi traduzido como Êxodo. Bem interessante aqui na página, vamos ver a página aqui, Shemot, capítulo 3, é na página, vou citar para quem você tenha noção melhor, na página 63, se você adquirir ela, veja só isso aqui. E eu tenho certeza, é 3, versículo 19, do que você conhece, prezado que está assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza de que o Meler, no caso o rei de Mitzraim, que traduziram egípcios, o rei dos Mitzraim, não vos deixará ir nem por uma poderosa mão. Quer dizer, ele está aqui asseverando que o Todo-Poderoso não os deixaria partir, que o Todo-Poderoso, no caso, aliás, que o faraó não os deixaria partir nem com a intervenção do Todo-Poderoso. Aí o verso 20 tem a contrariedade. Portanto, eu estenderei minha mão e ferirei a Mitzrai, no caso, os egípcios, a tradução que fizeram como egípcio, com todos os meus prodígios que eu farei no meio deles. E depois disso os deixará ir. Aqui está dizendo que vai deixar ir, mas veja a contradição. Não vos deixará ir nem por uma poderosa mão. Então, o verso 19 desmancha o que está no verso 20. Há uma contrariedade desse versículo 19 para o versículo 20. Agora, o mais interessante é aqui, eles admitem aqui que existe o Sefer Hanoch, que traduziram Enoque. Eles admitem que existe o Sefer Yashar, ou seja, é conhecido como os compêndios que são 4 compêndios dos justos. Eles concordam que existe também o Sefer HaYovelim, que é o escrito traduzido como dos jubileus. Eles admitem os escritos encontrados nas cavernas do Mar Morto, de 1947. E por falar em cavernas, existe um escrito chamado Caverna dos Tesouros, que mostra o começo da humanidade até hoje.
um escrito esplendoroso, Caverna dos Tesouros, com 54 capítulos. E vale salientar que foi tirado da versão João Ferreira de Almeida e versões luteranas, foram tirados, inspirados, 35 compêndios. Ora, são 70 compêndios que foram inspirados. 70. Se foram inspirados 70, João Ferreira de Almeida só deixou 35. Quando você conta os compêndios de João Ferreira de Almeida, não tem, como eles dizem, aqui ó, 66 livros. Aonde? Isso aqui só é um livro. Isso aqui só tem um livro. Porém, aqui dentro tem 35 compêndios. Mas foram autorizados 70. Está faltando a metade aqui em João Ferreira de Almeida. Na versão católica, aqui uma versão católica, aqui também outra versão católica, aqui tem 43 compêndios, está faltando 28. Aliás, 42. 42 compêndios, está faltando 28 para estar os 70. Por isso que são mãe e filhas, que o profeta diz assim: todo aquele que usará de provérbio dirá tal mãe, tal filhas. Quer dizer, a mãe só é uma, singular, não diz as mães, mas diz a mãe. E depois, com relação às filhas, se cita no plural. Então, tal mãe, tal filhas. Então, todos tiraram. O sistema religioso adulterou a Sagrada Escritura. O romanismo, com sua versão faltando 28 compêndios, e as versões luteranas com 35 faltando. Então, meu prezado, eu quero lhe alertar para isso. Você se precaver, você buscar conhecimento, para não aceitar tudo aquilo que estão te dizendo como verdade. Você engolir como verdade absoluta, entrar nos teus ouvidos e você apurar como se fosse tudo verdade. Leia, procure conhecimento, porém, atente-se ao seguinte fato. Embriagado com os idiomas da Torre de Babel, os tradutores, eles vilipendiaram, ou seja, deram pouco valor, modificaram, adulteraram, substituíram como Jerônimo, que é Hierônimos e Eusébios, e outros tradutores modernos. Existe hoje NVT, NVI, NVT, nova versão transformadora, NVI, nova versão internacional. São duas versões diferentes. Existe, possivelmente no Brasil, 123 versões da Escritura Sagrada. Busque conhecimento, pesquise, estude, tente escapar do sistema repugnante que causa desolação, que é o sistema religioso, que busca muitos interesses financeiros para beneficiar os seus líderes. Mas você, que está assistindo esse vídeo, deve buscar conhecimento, porque sua libertação custou preço de sangue. Entretanto, se você estiver lendo algo de errado, você está procurando asseverar a sua crença, o que você acredita, no erro. E ele não vai ter ninguém por inocente. A verdade existe. E só existe uma verdade. Não existe duas versões verdadeiras de uma mesma história. Só existe uma verdade, e essa verdade, ela lhe liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Ohana, que traduzir erradamente como João, 8,32. Lá diz isso com muita clareza. Em todas as versões. Conhecereis a verdade. Não é meia verdade, não é suposta verdade, mas a verdade pura e absoluta. Não vou me alongar mais. Entretanto, eu lhe digo, pesquise, busque conhecimento, e assim você encontrará a verdade. Paz seja convosco e até o próximo vídeo.